E a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais, a AGER, esteve reunida na manhã da última sexta-feira, tendo como pauta principal o índice de reajuste da tarifa de água. Nós conversamos com o diretor administrativo financeiro da entidade para entender estes reajustes e também outros assuntos que fazem parte da fiscalização da AGER. Acompanhe. Hoje o nosso convidado aqui no Jornal da TV Erechim é o Edgar Radeski. Ele foi indicado pelo prefeito municipal de Erechim, o Paulo Polis, para assumir como diretor administrativo financeiro da AGER. Nós o convidamos para conhecê-lo um pouquinho melhor e saber quais são os planos, quais são as ações que a AGER tem para este ano, para o próximo período também. Edgar, bem-vindo. Olá, tudo bem, Sandra? Eu quero expressar a minha gratidão, a minha alegria em estar aqui com essa equipe para podermos trazer algumas informações à nossa população. Embora você já tinha um conhecimento da AGER, porque já fez parte dela há um tempo atrás, este convite feito para você nesse momento pandêmico que o Brasil, o mundo vive uma situação totalmente diferente, de que forma ele chegou? Foi uma surpresa e também agora com esse desafio pela frente nós queremos poder contribuir para que a nossa população, para que as pessoas que moram aqui em Erechim possam ter essa assessoria por parte da AGER, trazendo esclarecimentos, pois a agência reguladora ela tem dois objetivos principais: regular e fiscalizar. Temos uma equipe pequena, uma equipe bem enxuta, mas uma equipe que pode atender os anseios e necessidades que a AGER está envolvida. Certo, mas para a gente entender melhor, o que a AGER realmente fiscaliza em Erechim? Bem, a Agência Reguladora de Erechim, ela fiscaliza e regula os contratos das empresas concedentes. Certo. Nós temos aqui em Erechim a Corsan, que envolve o abastecimento de água, também seria as questões do saneamento básico, o que não foi feito nada até agora. Também nós regulamos e fiscalizamos toda a questão do estacionamento rotativo pago e também o transporte coletivo urbano, que agora está numa transição também bem delicada em função da pandemia que assola aí todo o país. Verdade. E quando a gente fala da Corsan, nos choca um pouquinho a notícia de que a Corsan quer um reajuste no abastecimento de água. Como é que está essa situação? Nós precisamos entender de que, como qualquer contrato, anualmente tem o devido reajuste, como um aluguel, qualquer outra transação financeira. E no ano passado, com o decorrer da pandemia, a agência reguladora já tomou várias posições, né, e se levantando para cobrar da Corsan que não fosse repassado nenhum aumento em função dos fatos que a pandemia gerou. E foi possível. Então, no ano passado, não foi concedido nenhum aumento na tarifa de abastecimento d'água. Porém, nesse ano, é inevitável, né? É preciso acontecer esse reajuste. Mas nós ficamos assim um tanto surpresos, porque todo o elenco, né, da cesta de índices que envolve aquilo que está no contrato e o que a Corsan está esperando para ser implementado agora no mês de junho, seria um aumento de 10,5% sobre a tarifa. E nós, da AGER, então, fizemos toda uma avaliação, pegando isso agora, juntamente com a equipe, né, nesses últimos dias, e não concordamos com esse aumento de 10,5%. Nós temos um outro percentual e isso foi tratado hoje de manhã numa importante reunião com o Conselho da AGER, um conselho que é formado por pessoas de diversas categorias da nossa sociedade, que também participam dando o seu parecer. Mas, Edgar, veja bem, os valores das contas de água são exorbitantes, falta de água acontece, água suja também é uma reclamação constante de moradores de alguns bairros. Valores, quando a gente fala em valores exorbitantes na fatura, justamente por essa falta de água, quando a água vem, eles alegam que o contador gira rapidamente e isso faz com que aumente o valor de pagamento. Qual é a posição de vocês e qual é o entendimento diante de tudo isso?
Nós temos acompanhado através do departamento técnico, já desde o primeiro período que nos envolvemos com as atividades da AGER, e tecnicamente foi comprovado de que o relógio não marca o ar. Tem acontecido muitos questionamentos, né, que com a falta d'água, então vem aquela pressão, se escuta aquele chiado na torneira, e que aquilo estaria também fazendo, né, contando, né, mas não. Tecnicamente foi comprovado que não. Então, nós estamos acompanhando e são todos os dias a AGER está recebendo, acolhendo as sugestões, críticas e reclamações da população. É para isso que a AGER existe. Ela foi fundada com esse objetivo: regular e fiscalizar essas empresas concedentes e também poder gerar uma satisfação para a população no quesito de que as reclamações acontecem e que a AGER possa intervir. E, Sandra, é justamente isso que acontece. Quando um problema é gerado, digamos, estamos falando da Corsan. Então, o usuário ele entra em contato com a Corsan pelo 0800 ou se dirigindo ao escritório local aqui em Erechim e eles tomam as providências que podem, certo. Eu vou dizer assim. Só que eles têm prazos a cumprir e nós temos visto que alguns prazos, né, têm se estendido e é aí que entra a AGER. A AGER poder ser um mediador nessa situação. Então, através da ação da AGER, nós temos realizado a fiscalização, o acompanhamento de vários problemas que têm acontecido, uma demora excessiva para religar, né, uma água que foi cortada, ou uma tubulação que estourou, o que isso nós podemos dizer no acompanhamento que tivemos de alguns anos, que é normal, natural, para uma cidade do porte de Erechim, tem em torno de 400 quilômetros de tubulação estendida pela cidade. Então, é inevitável acontecer o rompimento de muitas tubulações. Sim. Só que é preciso agilizar para que o conserto dessas tubulações aconteçam o mais rápido possível, porque envolve uma empresa terceirizada, envolve outras pessoas que estão também envolvidas nesse contrato e acaba muitas vezes demorando. Com a ação da AGER, registrando o problema, nós notificamos a empresa e nós temos percebido a agilização, né, enquanto a agência reguladora está envolvida nessas questões. E as reclamações de água suja e também da falta de água? A falta de água pode ser justificada de repente até por causa desses problemas que acontecem. Sim. Mas a água suja? Nós temos acompanhado e é algo importante de se colocar. Muitas pessoas têm, ao abrir a torneira, sai água suja. Muito bem. Agora, um fato que é verdadeiro, tem acontecido, tem sido comprovado que a água aqui da nossa região, como toda água, tem um percentual de manganês. Uhum. É uma composição que está ali junto. E ela vai se acumulando nas caixas d'água, nos reservatórios, e ela vai ficando ali meio que paradinha, certo. Principalmente no fundo do reservatório. Com a falta do abastecimento da água, então, no retorno dessa água, ela vem com força, ela vem com pressão. Então, acaba mexendo, soltando esse manganês, esse conteúdo que fica no reservatório, e ele tem uma coloração escura. O manganês em si, numa dose, né, limitada, ele não é prejudicial à saúde, porque ele já passou pela fase do tratamento. Certo. Então, quando a pressão vem e mexe, essa água ela fica turva, ela fica escura e realmente a pessoa olha, mas eu vou beber isso, ou eu vou me lavar, vou fazer uma comida, né? Então, é uma das situações que tem acontecido, a AGER tem acompanhado e é um fato que tem acontecido, né, nos momentos que tem faltado água em nossa cidade. A gente está vivendo aí um período de estiagem.
pouca chuva nesse período. No próximo final de semana tem uma possibilidade de chuva, mas o nível da barragem da Corsã, como é que ele está nesse momento? Nesse momento ele está sob controle, está normalizado. Se nós compararmos com outros municípios, como nós ouvimos hoje também, em Bagé está 5 metros abaixo do nível normal. É quase um caos, né, para o abastecimento. Com certeza. Então, nós da agência reguladora que acompanhamos desde o início as obras de transposição do Rio Cravo, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, se não fosse essa obra de transposição, quando tivemos a estiagem agora, por volta de 2 anos, 2018, Erechim teria ficado sem água, com certeza. Então, nós devemos considerar que a estiagem foi algo surpreendente, não só para Erechim, mas para todo o Brasil. E o Rio Cravo mesmo, né, que foi assolado pela estiagem, mas através dessa obra, Erechim não teve, né, a falta do abastecimento. Então, nós vemos a importância de obras que precisam ser implementadas. Algo que nós vamos, juntamente com o poder público municipal, iremos procurar incentivar, trabalhar para isso, é para que seja, então, construída a barragem junto ao Rio Cravo, que é algo que vai, aí sim, nós diríamos sanar esse problema do abastecimento por décadas. Porque nós tendo um reservatório grande, potencial, que seria então conduzida essa água para dentro do reservatório que abastece hoje a cidade, nós então estaríamos concluindo, né, esse trabalho e não teríamos nenhuma preocupação quanto ao abastecimento. Quando a gente fala da saúde da população, a nossa saúde, enfim, a gente sabe que várias fases precisam ser cumpridas para que a gente tenha uma qualidade boa de saúde. O esgotamento em Erechim, nós não temos nenhum metro de esgotamento. Sim. E a gente sabe que isso lá na frente vai afetar a saúde. A AGER tem cobrado de alguma forma, existe como cobrar essa questão da Corsã? Nós tivemos, ainda lá atrás, há anos atrás, vários embates bem sérios com a alta direção da Corsã. Porque eles têm a sede em Porto Alegre, então a AGER se dirigiu algumas vezes até a capital, ou através, né, de documentação, e temos cobrado fortemente para que fosse implementado. Porém, houve a ruptura, né, a suspensão desse contrato, então hoje ele está nulo. Então, é algo que a empresa se fundamentou nisso para não dar sequência. E hoje, infelizmente, aquilo que estava previsto em contrato não tem 1 metro sequer de implementação dessa tubulação para o esgotamento sanitário. Então, sabemos que isso influencia diretamente na saúde da população. Né? Mesmo que Erechim tenha uma posição geográfica que tem contribuído, né, para não gerar um maior agravamento, mas é indispensável a implementação e termos essas obras realizadas. Aquela pergunta que nós, pessoas comuns, nos fazemos sempre, queremos uma resposta, é a respeito de uma privatização. Isso vai acontecer? Como é que estão as tratativas aí do poder público nessa questão toda? Eu não teria, assim, um posicionamento oficial para comentar agora nesse momento, até porque daí teria que falar em nome, né, de uma visão num todo da AGER. Eu, particularmente, eu como Edgar, cidadão, não concordo com a privatização. Agora, se utilizar das PPPs, que é a participação público-privada, creio que seja uma excelente solução, porque aí nós teríamos condições de acompanhar e exigir. Se é uma empresa privada, ela pode sim prestar um serviço com alta qualidade, mas teria imposição, né, fechada, né, para aquilo que a empresa achar por bem de fazer, o quanto cobrar, ou como agir. Então, nesse sentido. Retornando ao que você havia me pedido sobre o aumento da tarifa da água, então eu quero deixar claro de que a Corsã, então, pleiteou junto à AGER
um aumento de 10,5% do aumento da tarifa sobre o abastecimento d'água. E a AGER, depois da análise de todo um contexto da cesta de índices que compõe esse aumento, do balanço patrimonial, e podemos ver, Sandra, a Corsã, com toda a pandemia, com tudo, teve um lucro alto. Então, consideramos isso. Avaliamos também que desde 2017 não estão sendo feitos investimentos em nossa cidade. Então, notificamos, né, como o papel da agência reguladora, fizemos a nossa parte. Então, consideramos a não instalação ainda da tubulação para o esgotamento sanitário. E então propomos para que seja concedido um aumento, não de 10,5%, mas de 4,56%, considerando toda a cesta de índices, e nós reduzimos 1% como penalidade, vou usar esse termo aqui, da AGER, uma diminuição de 1% pela falta de investimento no esgotamento sanitário, 0,5% sobre a alta perda de água boa, água tratada. É verdade. A população não sabe, e nós consideramos isso na reunião que tivemos hoje de manhã com o Conselho. 42% da água tratada é perdida em Erechim. Por causa da tubulação que se rompe, por causa de uma série de fatores. Então, isso também denota a falta de cuidado por parte da Corsã em relação a essa água boa, que poderia, né, aumentar ainda mais o lucro da empresa, a efetividade. Então, foi liberado por parte da AGER 4,56% como esse reajuste na tarifa de abastecimento, né, e não 10,5%. Qual é o prazo para a gente ter certeza que esse reajuste ou essa diferença será aplicada na fatura de água? Essa decisão tem o prazo até 31 de maio para ser acolhida, homologada pela Corsã, e em isso acontecendo, então esse reajuste com esse percentual será implementado agora no mês de junho, para pagamento no mês de julho. Outro assunto também que tem tomado os noticiários é a questão do estacionamento público. Muitas pessoas têm reclamado de cobranças indevidas, do aplicativo que não oferece opções de mudança, de alteração de horário, enfim, de entender melhor o estacionamento e que aquele dinheiro que a gente paga quando estacionado seja válido pelo período que estamos estacionados e não por uma tarifa que a empresa determinou. Nesse quesito do estacionamento rotativo, num outro momento eu gostaria de trazer algumas informações bem mais atualizadas, visto que há pouco tempo, né, que estamos retomando a nossa contribuição junto à agência reguladora. Então nós temos nos detido especificamente nesse quesito da Corsã, mas pode ter certeza, Sandra, que toda a equipe da AGER sempre trabalha em prol da população, para somar, para poder trazer soluções para a população, e nunca um peso, muito menos complicações. Tanto é que nós recebemos as reclamações, as críticas, sugestões através de e-mail, o e-mail da AGER, telefones e bastante também através do WhatsApp. Então, nós temos para cada crítica, reclamação, um protocolo, um registro. E esses registros não ficam simplesmente nos arquivos da agência reguladora. São enviados, né, para as empresas que estão com algumas coisas a serem ajustadas, e com certeza nós estaremos acompanhando agora nos próximos dias esses melhoramentos, esses cuidados, esses ajustes junto à empresa, né, do estacionamento rotativo, e também junto à empresa de transporte coletivo, né, que está uma situação bem delicada, e tudo isso em função da pandemia que tem assolado não somente Erechim, mas é um assunto que preocupa, sim, a nossa cidade. Sim, claro. Isso envolve tanto o estacionamento rotativo e o transporte coletivo, é algo que está no Brasil. Então, até mesmo nas capitais, essa questão do problema que nós estamos enfrentando aqui para Erechim é extremamente delicado.
Nós, como agência reguladora, ficamos pensando, né, as dificuldades que o poder público enfrenta para poder tomar uma decisão, também as dificuldades da empresa concedente, uma empresa, né, de décadas, uma empresa histórica aqui de nossa cidade, enfrentando tamanhas dificuldades, mas quando a gente vai para outras cidades, vemos que só muda o CEP. É verdade. Então é uma situação, né, bem difícil, mas com determinação, com empenho, nós acharemos aí alguns resultados, algumas soluções que possam trazer benefício a toda a nossa população. Edgar, então fica aqui o nosso convite para você, para o presidente Farina também, que sempre que tiverem informações aí que venham ajudar a população a sanar as dúvidas, os problemas, a TV Erechim está à disposição. Sucesso no trabalho e que a gente possa realmente ver o trabalho acontecendo através da AGER. Porque até então uma grande parcela da população sente essa necessidade de ver o trabalho acontecendo. Muito obrigado, nós agradecemos esse espaço e com certeza nós vamos procurar estar mais próximo, trazendo informações cada vez mais precisas, atualizadas e para que a população toda possa se utilizar, né, dessa prestação de serviço através da agência reguladora aqui na cidade de Erechim.